Entrou de novo. Entrou? Entrou de novo. Eu pensei nisso e esqueci. Vamos pensar que vai cair o Wi-Fi aqui. Tá? Pensar que vai cair o Wi-Fi. Todo mundo saiu. Olá, olá. Voltamos. Eu coloquei no Wi-Fi, então eu coloquei agora na internet do celular. Vou esperar as pessoas entrarem aqui rapidinho. Oi, Gláucia! Tudo bem? Como que estão os States aí? Tá tudo bem? Saudade de você, do bombonzinho. Oi, Mônica, tudo bem? Nanaka. Colocar meu celular no mudo? Coloquei, Estevão. Coloquei, deixei no silencioso, tirei o celular. Eu não vi que tava. Bem, vamos continuar? Então, vocês acham melhor eu voltar do comecinho ou a gente parte da onde a gente parou? Me falem o que vocês acham. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Então o pessoal vai entrando aí. Contratos reduzidos. Obrigada, Thelma. Bem, dos contratos reduzidos, qual é a situação que a gente se encontra? Então, a gente tem uma equipe, né, que foi indicada para continuar na empresa. Provavelmente foram aqueles profissionais. Ah, faça um resumo, você acha, Estevão? Tá bom, tá bom. É, para quem está chegando agora, ou quem perdeu a conexão, que foi o meu caso, a gente começou já falando de empregabilidade, a gente falou um pouco do que é um profissional empregável, né? Nós estamos nessa construção e a gente está no momento de quais contratos que a gente tem hoje, né? Nesse momento de pandemia. Então, falei há pouco do home office, né? Que características o home office tem e que características profissionais que estão trabalhando em home office devem ter, se comportar para atender essa expectativa. E agora a gente entra em contratos reduzidos. Contrato reduzido são aqueles profissionais que estão trabalhando provavelmente, eu tinha 10 pessoas numa equipe, 3 foram suspensos ou tiveram aí seus contratos encerrados, e esse trabalho de 10 pessoas hoje está sendo feito por 7 pessoas, por exemplo. Então elas estão trabalhando mais, elas estão, está sendo exigido mais delas, né? E daí o que a gente espera dessas pessoas? A gente espera que a gente escolheu as melhores pessoas, foi feita a melhor escolha por elas, e que elas tenham um alto nível de comprometimento, que elas sejam engajadas, que elas tenham produtividade, que elas sejam colaborativas e que elas permaneçam com um bom humor. É difícil, né? Então tá trabalhando mais, tá ganhando menos, ainda a gente quer que ela tenha tudo isso. Sim, é verdade. A gente quer, porque a empresa precisa sobreviver, né? Se a gente tiver profissionais que não entendem esse momento que nós estamos passando, essa empresa pode fechar.
E eu estou falando de pequenas e médias empresas. Estou falando das grandes também? Também estou falando das grandes. Porque neste momento nós temos que ser ter muito comprometimento e muito engajamento para as coisas darem certo. Porque tem muitos desafios, é uma situação muito nova que a gente está vivendo. Então, a gente nunca, nos melhores sonhos, nos piores sonhos, na realidade, a gente não tinha ideia que isso poderia acontecer. Então, a gente está tendo que se reinventar todos os dias. Então, a gente levanta de manhã, acha que o home office, né, os videoconferências vai ser a mesma coisa do dia anterior, e não é. Acontecem situações inesperadas no dia a dia que nós não estávamos acostumados. Então, a gente precisa estar o tempo todo antenado, conectado, né? E quem está trabalhando, mesmo com contrato reduzido, é isso que se espera. Passando esse período, eu vou olhar para esses profissionais e falo, cara, escolhi as melhores pessoas. Ou, calma aí, aquela pessoa que eu imaginei que fosse dar conta do recado, não deu. Ela espanou nesse momento. E aí que tá, quando a gente fala de empregabilidade, né? No futuro, bem no futuro próximo, na área de seleção, né, a selecionadora vai perguntar para esses profissionais que passaram pela pandemia como que foi passar por isso. O que eles aprenderam? Quais foram os desafios? É isso que a gente vai perguntar. E as melhores respostas que a gente perceba que essa pessoa conseguiu extrair, né, dela, ampliar suas competências, é essa pessoa que vai conseguir esse trabalho. Então a gente não pode olhar, quando eu falo de bom humor, né, de otimismo, a gente não pode olhar, puxa, eu estou trabalhando mais, eu estou trabalhando por 2 ou 3 e eu estou ganhando menos. Se eu tiver esse olhar, eu não estou aproveitando este momento de estar empregado, porque eu ainda continuo empregado, e eu não estou ampliando as minhas competências para o futuro, porque logo mais ele vai ser exigido essas competências. Tudo bem? Bem, e quem está com contratos suspensos? É o patinho feio que não foi escolhido para ficar na empresa? A gente tem que pensar, né? Se a gente tem ainda uma empresa, né, que manteve um grupo de funcionários e você não está nesse grupo, ou porque sua atividade não dá para a gente conseguir reorganizar, né? Ou de fato alguma situação ali aconteceu que as pessoas não tinham tanta segurança que você fosse dar conta do recado. E daí a gente tem condições de mudar essa perspectiva, né? Mudar essa ideia. Quem está em casa vai receber um auxílio do governo. E daí a gente tem muitas empresas que a gente trabalha, e a minha percepção é que as pessoas que estão com contrato suspenso, acho que estão de férias. Elas não estão de férias. Se esse profissional achar que elas estão de férias, provavelmente ela vai perder mercado, né? Vai perder o seu trabalho daqui a pouco. É, essas pessoas elas precisam manter-se conectadas à empresa. Elas precisam respirar ainda a empresa. Então a empresa não está exigindo nada dela, né, neste momento. Mas ela pode, daqui a pouco as coisas mudam, volta todo mundo para o trabalho, ou ela pode escolher se a pessoa sai da suspensão e vem para o trabalho reduzido, né, de carga horária reduzida, e a gente tem que apostar que essa pessoa vai dar conta do recado. Então, se ela estiver no mundo, né, assim, não conectada, ela vai perder a oportunidade de mostrar realmente que ela é uma pessoa empregável, que ela é competente, de que ela faz sentido contratarem, né, ela para que ela esteja ali. Então, quem está com contrato suspenso deve se manter ainda engajado, ainda comprometido, disponível para a empresa e aproveitar esse momento para se aperfeiçoar, para buscar outras formas de conhecimento, para ampliar suas competências. Então, é importante, mesmo eu com contrato suspenso, tá bom? Até porque a gente não sabe o futuro. Então, quanto mais antenado eu estiver, mais conhecimento, mais aprimoramento eu buscar, eu posso voltar para o mercado de trabalho, né, caso, né, a gente siga por esse caminho, e posso conseguir um novo trabalho. Uma coisa importante, gente, apesar de ter uma redução, né, de proposta de trabalho hoje no mercado, ainda tem vagas. A gente está contratando ainda. Sim, não é, obviamente, não é um número como nós estávamos acostumados antes da pandemia, mas existem vagas. Existem vagas. Existem uma procura de profissionais competentes. E quando a gente fala isso, e que a gente fala muito da empregabilidade, o que a gente está falando exatamente? A gente está falando de versatilidade. Profissionais que passarem por esse processo de pandemia, conseguirem manter o seu nível de qualidade de entrega, a sua produtividade, consiga se conectar mesmo virtualmente com as pessoas,
consiga estar conectado no que está acontecendo, se aperfeiçoando. Essas pessoas a gente considera no RH, na empresa, como pessoas versáteis. Eu posso colocar essa pessoa em qualquer área da minha empresa que ela vai dar resultado, ela vai conseguir entregar aquilo que eu preciso. Tem uma coisa importante, assim, não sei se vocês já ouviram falar em programas de trainee. Eu imagino que sim. Programas de trainee tem uma característica muito curiosa, né, que as pessoas às vezes não entendem, que são profissionais, são, na verdade, candidatos, né, que saíram da faculdade, não têm experiência profissional, ou pouquíssima experiência profissional, e entram no programa de trainee para ser formados por uma empresa, ganham por isso, e ao final desse programa de trainee, eles são contratados e sentam numa cadeira de média gerência ou de projetos. Daí você me fala, Érica, mas os caras não têm experiência, às vezes ganham mais do que um analista que está na área, né? Mais do que um coordenador que está na área. Entra com status de liderança, né? Os trainees. Como que se explica isso, né? E a resposta é: programas de trainee, a gente entende como um programa de sucessão da empresa. São os novos líderes. São os líderes do futuro de uma empresa. Então, a empresa investe nesses profissionais para que no futuro eles consigam sentar numa cadeira de diretoria e consigam levar a empresa para um outro patamar. São todos os candidatos de trainee que a gente contrata, né? Candidatos da trainee que a gente contrata? Não, não são todos. Pelo contrário. Em processo de seleção, né, em programas de trainee, a gente sempre busca os hard skills e os soft skills. E em programas de trainee, especialmente, o que nos vale são soft skills. É o comportamento, é a atitude que faz a diferença. É o cara que está conectado, é um cara versátil, é o cara flexível, é o cara que não tem medo, né, do desafio, é um cara que é curioso, né? Tem a curiosidade, o bichinho da curiosidade ali. Ele se aventura, ele está aberto para todas as referências possíveis, ele se conecta com qualquer pessoa, né, de crença, raça, religião. Esse cara, ele respira, né, inovação. E esses profissionais é que vão liderar a empresa no futuro. Então, programas de trainee buscam esses profissionais. São altamente empregáveis. Um profissional que sai de um programa de trainee ou que ocupou essa posição, dificilmente ele fica desempregado. Dificilmente fica desempregado. Porque qualquer selecionadora, qualquer pessoa de RH, qualquer gestor sabe que esse profissional passou por um programa, né, de formação técnica, mas que ele tem o principal, que é o mais difícil a gente encontrar em processos seletivos, que esses soft skills que eu estou falando, né? Que são comportamentos que a gente chama de potenciais. Tudo bem? Perfeito. Uma coisa importante dessa questão da versatilidade dos trainees, do modo geral. Um profissional que tem versatilidade também, a gente entende que ele sabe lidar com o cliente interno, com o cliente externo, ele sabe gerenciar situações de crise, ele traz na criatividade, a sua criatividade para solucionar problemas. Então, um profissional com versatilidade, competente, a gente entende que é isso. Ele sabe se virar. Pois bem, entendemos até aqui, assim, tá claro, né, essa questão da pandemia, o que está sendo exigido neste momento. E eu posso dizer, gente, que assim, há uma situação agora, né, que está colocada, que é esse trabalho à distância, essa nova forma de a gente lidar, né, os relacionamentos e tudo mais, mas isso já estava sendo discutido, posso dizer, há muito tempo atrás, tá? Há muito tempo atrás. Então não é de agora, não é novidade que eu estou falando, né? Profissionais de RH, a Ieda que está aqui, sabe bem o que eu estou falando, né? Então a gente discute sobre isso há muito tempo, né? Só que neste momento acelerou tudo. Então, profissionais que já tinham essa habilidade antes, agora, mais do que nunca, estão sendo reconhecidos, né? Reconhecidas, no caso. Tá bom. Érica, mas passou pandemia. Como que vai funcionar, então, assim, qual é esse profissional do futuro? Qual é aquele que sempre não vai ter tanta dificuldade, assim, de se recolocar no trabalho? E eu estou falando num contexto onde a nossa economia, né, tem um cenário saudável, né? Bem, vamos lá.
eu coloquei aqui 3 grandes forças motivadoras para a gente pensar, tá? Vamos pensar aqui numa situação que está acontecendo de inovação, que já está aqui, já está posta, né? Como a sociedade vai lidar com a inovação, já está lidando com a inovação? Vocês podem perceber que cada vez mais a gente tem inteligência artificial acontecendo, realidade virtual acontecendo, a robótica, assim, ela está dominando todos os mercados, né, industriais, pelo menos, né? Até em farmacêuticas, a robótica está muito presente, né? Na medicina, puxa, na medicina está muito presente também. Então, a inovação, a tecnologia, ela vai dominar, ela vai ocupar os trabalhos operacionais, ela vai ocupar. Isso não quer dizer que a gente não vai precisar mais dos seres humanos, pelo contrário, né? Pelo contrário, porque o robô, ele não consegue ter uma interação de perguntas e respostas por um longo tempo. Então hoje a gente liga numa central para um banco e tem lá a URA, e daí hoje nomeiam, né? A gente tem nomes de robôs que falam com a gente. E ela vai até a página 2, ela não consegue seguir. Então a gente precisa lá do contato humano, né? Então a gente não vai deixar de ser importante para o mercado, mas a gente precisa entender que a tecnologia chegou para ficar e dominar cada vez mais, né, funções operacionais. O que a gente, quanto ser humano, quanto profissional, tem que ficar atento? A gente precisa ser muito ágil, a gente precisa ser rápido, a gente precisa fazer movimentos para mudar a direção com rapidez. A gente tem um costume de se basear muito nas experiências passadas, né? A gente busca muito as experiências passadas para a gente resolver problemas. Só que lá no futuro, os problemas serão diferentes. Agora mesmo, a gente tem uma situação que a gente nunca viveu em nenhum momento da nossa vida. Então, daqui a pouco, a gente vai se deparar com outros problemas maiores, mais complexos, e que as nossas referências, nossas experiências não serão suficientes para resolver. Então, a gente precisa pensar rápido, a gente precisa ser ágil. Tem uma questão de integração também. Os negócios, cada vez mais, a gente percebe que as empresas estão está integrada com outras empresas. Até concorrentes acabam fazendo parcerias para vender determinado produto. Isso vai acontecer cada vez mais, cada vez mais. Nós mesmos, nós estamos também repensando a nossa forma de compra. Tem muitas campanhas hoje, a nós na Pato, a gente apoia o pequeno empreendedor, né? A gente está com uma campanha aí super legal. Mas também tem, né, consumo do comércio local, né, apoio ao comércio local, enfim. E a gente começa a perceber que o comércio local nos atende, e ele nos atende muito bem. Então a gente já começar a pensar em relações de ganha-ganha. A gente não vai ter mais eu ganho e você perde. A gente vai ter relações de ganha-ganha. As pessoas vão começar a fazer opções por empresas que tenham essa filosofia, esse DNA, esse valor, esse propósito de construir uma sociedade mais justa. E a gente está percebendo isso, vocês estão percebendo isso. Eu estou fazendo escolhas hoje muito mais conscientes. Eu olho quem está vendendo para mim, o que está por trás dessa venda. E cada vez mais isso vai ser mais comum. A gente vai querer saber de onde está vindo o leite que a gente consome, o arroz que a gente consome, a roupa que a gente veste. Cada vez mais a gente vai querer saber quem faz o quê. E nessas, as relações vão se transformando, os valores vão se transformando. Mesmo com a robótica, mesmo com a tecnologia, a gente vai ter lá, porque a gente não quer perder tempo, a gente quer resolver as coisas rápidas, a gente não quer burocracia, isso é fato. Mas a gente também quer personalidade no atendimento. A gente quer saber, a gente quer estar em contato com pessoas que realmente saibam o que a gente quer. Tá? Isso vai fazer com que nós, profissionais do futuro, consigam se conectar com as pessoas. Conexão é muito difícil de se conseguir, gente. Não é fácil. Porque a gente está o tempo todo imbuído de julgamentos. A gente olha para o outro e julga o outro. E a gente julga a roupa que ele veste, o cabelo que ele, né, como o cabelo dele está colocado, como ele fala. Então a gente imagina, a gente conta uma história dessa pessoa quando a gente
olha essa pessoa. E isso, às vezes, impede de você se relacionar com ela, de você se conectar a ela. Cada vez mais isso vai cair por terra. Eu tenho que estar aberto às pessoas, tenho que estar aberto a esses novos conhecimentos, porque esses conhecimentos podem me ajudar a resolver problemas que vão estar no meu dia a dia. Então, quanto mais conectada eu estiver com as pessoas, mais influenciada eu estou, né, para novas formas de pensamento. Por fim, né, o último fator aqui, a última força motivadora que eu coloquei aqui é a inteligência. É, a gente vai se acostumar, tem que se acostumar a não ter respostas para tudo. A gente vai começar a ter o costume de fazer boas perguntas. Boas perguntas. A resposta são tão variáveis, as soluções são tão variáveis nesse novo mundo que está se colocando para a gente neste momento, que as respostas prontas de algo que a gente acha que sabe, porque por conta de experiências passadas, não serão suficientes para resolver determinados problemas. Então, quanto mais eu tiver perguntas, mais entender, mais curiosa eu estiver, mais competente eu sou para resolver problemas. Vocês entendem a importância da inteligência? Então, esses 3 pontos vão dizer para a gente, estão dizendo para a gente quais são os profissionais do futuro que eu quero buscar, que eu quero ter na minha empresa, que eu quero selecionar. Eu quero ter pessoas ágeis, pessoas que se conectem, que não têm preconceitos, pessoas que facilitem o trabalho, que resolvam problemas. Resolvam problemas. E para resolver problemas desconhecidos, eu preciso estar aberta a novas possibilidades. Ok? Bem, eu coloquei aqui, do modo geral, 3 passos, né? Pensando na questão da empregabilidade, para ajudar, em resumo, do que tudo que eu falei aqui. Eu acho que o primeiro passo, que é um passo muito importante para qualquer processo, né, a gente deveria fazer, qualquer novo desafio, é a gente nos entendermos, né? Fazer uma análise das suas fortalezas, das suas fraquezas, é super importante. É super importante. Eu preciso potencializar o que eu tenho de bom, o que está alinhado com esse novo mercado, o que está alinhado com o que as empresas querem. Eu fortaleço isso, eu trago isso, né, de uma forma muito mais potente, né, para quem está me entrevistando, ou para minha equipe, para o meu líder. E eu preciso administrar aquilo que eu não sou tão bom assim. Então, ou eu volto, né? Ou eu vou estudar, ou eu vou adquirir uma nova habilidade, para que eu consiga diminuir, né, os pontos que eu tenho como fraqueza. Mas se eu não conseguir ou demorar muito tempo, eu tenho que administrar. E ter consciência disso é fundamental para você ter empregabilidade. É fundamental. Então, numa entrevista, a gente tem aqueles clichês, né? Quais são os seus defeitos? Qual que é as suas qualidades, né? Profissionais, né, de seleção, né, mais experientes, dificilmente fará esse tipo de pergunta para você. Elas vão usar técnicas para entender de fato que habilidades você tem. Né, o que você pode agregar à companhia. Hoje a gente está buscando profissionais que agreguem, que tragam diferente para a gente, que tragam novas soluções para problemas, às vezes, novos ou velhos. E para isso, você precisa estar adaptável, né? Você precisa estar conectado, ok? Então, faça uma análise, né? Peça para um profissional, e daí puxando sardinha aqui para mim, na Papa a gente faz esse tipo de trabalho. Então, a gente senta com o profissional, né? Faz um mapa, um raio-x das fortalezas, das fraquezas, como a gente administra isso. Isso é super importante para você ir mais preparado para o mercado de trabalho ou para você conseguir uma carreira dentro de uma organização. Ter uma carreira, né? Você está desempregado, não quer dizer que você esteja parado. Pelo contrário, né? O desemprego eu acho que traz para a gente uma oportunidade da gente fazer coisas que a gente não faria se a gente tivesse empregado. E eu tenho várias situações da minha vida pessoal que eu posso até colocar como exemplo aqui, né? Toda vez que eu estive desempregado ou em transição de carreira, alguma coisa assim, enquanto eu estava lá, né, enfurnada lá, achando que o mundo estava contra mim,
eu não consegui que as coisas fluíssem, as coisas estavam travadas, sabe? Quando eu começo a me conectar com pessoas, com conhecimento, com experiências, parece que as coisas começam a fluir. Assim, não é mágica, mas é verdade, porque tem uma questão de energia acontecendo. Você está se movimentando e esse movimento é importante para que você consiga se recolocar. Então, estar desempregado não quer dizer que você esteja parado. Se você está parado, não sei se você vai ter. A dificuldade de você conseguir um novo trabalho pode ser maior do que se você estivesse se movimentando. Então, se movimente, estude, se conecte, converse com pessoas, vai tomar um café. Agora, com a live, é super fácil marcar vários cafés durante o dia, você não tem um deslocamento. Então, aproveite esse momento para se conectar com as pessoas. Se conecte com pessoas que possam te trazer retorno, né? Profissional, de conhecimento, enfim. Ok? Amplie seu network, acabei de falar, né? Então, o network hoje é super importante. Em RH, o QI é muito importante. A gente leva em consideração e muito as indicações, né? Então, indicações são super importantes, porque a gente entende que um profissional competente que indica outras pessoas, essa outra pessoa também é competente. A gente já parte por esse pressuposto. Obviamente que a gente vai conversar, vai entrevistar, enfim, mas as indicações elas têm um grande poder, assim, e o RH leva em consideração indicações. Então, para que você seja indicado, você precisa se conectar a pessoas que possam fazer isso por você. Bem, e por fim, eu acho que pode pensar também, a gente pode pensar em como que a gente amplia as oportunidades de trabalho, né? Como que você explora suas competências neste momento de pandemia, né? Eu acho que é super importante isso. E eu posso dizer também que profissionais que atuam, né, ou atuaram em diversos segmentos de atividade, elas têm um nível maior de empregabilidade do que aquelas que ficam paradas a vida inteira na mesma atividade. Então, profissionais que trabalharam na indústria, na farmacêutica, em serviços, em startups, enfim, tiveram esse movimento, a gente entende que são profissionais que vivenciaram situações muito diferentes e que conseguiram lidar com essas situações. Então, tem um alto nível de empregabilidade. Puxa, Érica, mas eu nunca mudei de trabalho, estou no mesmo trabalho a vida inteira. Tá bom, mas você mudou de área? Você fez esse movimento de mudar de área? Porque se você ficou na mesma atividade durante, sei lá, 10 anos, você perdeu uma oportunidade de ampliar as suas competências. Então, você pode ficar numa empresa há muito tempo, mas circule na empresa, participe de processos seletivos internos, né, de recrutamento interno, se aplique a essas vagas. Mesmo que um desafio seja maior que o outro, e hoje em dia, gente, esse movimento vertical, né, promoções, às vezes, o movimento horizontal é muito mais interessante profissionalmente do que o vertical. O que é isso que eu estou falando? Esse movimento, eu saio, por exemplo, de uma vaga de analista sênior ou de coordenação, não sei, da área, sei lá, financeira. E daí eu vou com o mesmo cargo, né, para uma outra área, talvez, sei lá, deixa eu pensar aqui, uma área. Ai, surgiu. De planejamento, por exemplo, né? Eu fiz um movimento lateral. Então, eu tive talvez um pequeno aumento no meu salário e tal, mas em termos de grading, que eu falo, grading é uma estrutura, né, de cargos e salários de uma empresa, eu não subi, eu não fiz um movimento de liderança ou fui promovido. Eu simplesmente fiz uma transição horizontal. E nessa nova oportunidade, eu adquiro novas responsabilidades. E isso é fantástico. Eu aumento o meu nível de empregabilidade. Vocês entendem? Às vezes uma promoção vertical que demora mais tempo, porque a gente não tem cadeiras para todo mundo, não tem cadeiras para todo mundo, numa empresa, se eu fizer um movimento lateral, às vezes eu posso estar mais perto dessa posição e posso adquirir novas habilidades e posso ser reconhecido por um trabalho bem feito, do que propriamente eu ser naturalmente, rapidamente promovido e a gente fica buscando essa promoção o tempo todo, às vezes não é o melhor caminho.
né? Então, pensem nisso também. Profissionais que passaram por aquisições de empresa, né? Quem passou já por esse processo, cara, é muito difícil. Processo de aquisição, de fusão de empresa. Então, pessoas que passaram por isso, se mantiveram depois desse processo, são profissionais também que a gente entende que são empregáveis. Que trabalharam em outra cidade, em outro país, super difícil. E por fim, e que passaram pela pandemia. E que passaram pela pandemia. Quem passar por esse processo, adquirindo novas habilidades ou fortalecendo essas habilidades, será um profissional empregável. Vai ter um alto nível de empregabilidade. Porque é um desafio e quem passar por esse desafio pode colocar no currículo, porque vai ser de grande valia. Tudo certo? Ok, é isso. Acho que eu falei até rápido, eu pensei que fosse demorar até mais, porque eu falo bastante. Mas a ideia é pra gente conversar mesmo. E daí eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro, se querem colocar alguma colocação, querem colocar alguma questão. Não? Tudo certo? Eu vou ler aqui alguns comentários que colocaram, então, que eu acho que bem legal aqui. A Ieda colocou aqui: tem momentos que temos que nos conectar com quem nos agregue e também sermos generosos em momentos que podem agregar com outros. Todo mundo tem algo para aprender e ensinar. Super, Ieda. Super, super, super. Eu falo sempre que em reuniões de equipe, né, que a gente tem vários níveis nessa reunião de equipe, a gente tem, sei lá, o diretor, tem o gerente, tem o coordenador, tem o estagiário, tem o analista, tem todo mundo lá. Às vezes a solução vem de quem a gente menos espera, né? Que a nossa cabeça, que o nosso julgamento acha que não tem o que agregar, não tem o que contribuir. Às vezes vem de um aprendiz, às vezes vem de um estagiário essa solução. Então, sim, todo mundo tem o que aprender, todo mundo tem o que aprender com o outro. E a gente tem que estar aberto a isso, sim. Tem uma pergunta aqui. O que é hard skills e soft skill? A Thelma colocou. Hard skill, Thelma, são competências técnicas que a gente chama. Tudo que a gente aprende na academia, em cursos, em palestras, em workshops, agora no YouTube, né? Virtualmente, tudo que a gente consegue aprender, né, a partir desses canais, né, por esses canais. Então, a gente chama isso de hard skill. A gente, no processo seletivo, por exemplo, na hora que a gente olha o currículo, são os hard skills que a gente está olhando. A gente está olhando qual a faculdade que ele fez, qual o curso que ele fez, se ele tem habilidade com outras línguas. A gente olha as competências técnicas. O soft skill é comportamento. Então, lembra-se do chá? Já ouviu falar do chá? Conhecimentos, habilidades, atitudes? Os soft skills são as atitudes. Que essa, minha amiga, a gente sofre, a selecionadora sofre para encontrar aquele que está mais aderente àquela posição. Porque hoje em dia, as pessoas têm o mesmo nível de escolaridade, tá? Assim, se a gente for pensar no modo geral, as pessoas têm o inglês, né? As pessoas têm experiência, né, técnica, as pessoas conhecem bem informática, elas têm o mesmo nível. O que vai diferenciar uma da outra são soft skills. O quanto que ela tem a capacidade analítica, o quanto que ela se comunica, o quanto ela consegue trabalhar em equipe, o quanto que ela consegue trazer soluções, o quanto que ela é criativa. Então, a gente vai buscar esse diferencial de cada profissional em processo seletivo. Como que ele faz isso, né? Quem está envolvido, qual a complexidade dessa competência, né? Dentro de uma complexidade, como que ele consegue trazer essa competência? Então, é isso que a gente vai observar, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. Empregabilidade se aplica ao pequeno empreendedor? A gente fala que quem passa pelo processo de empreender
pode colocar o currículo que vai ser contratada no dia seguinte. Por que isso? E daí eu acho que é um bom exemplo. Obrigada. Quem fez essa pergunta é o Carlos. Ah, o Carlos. Quem fez essa pergunta. É, por que o empreendedor? Eu vou colocar um exemplo, meu exemplo, tá? E daí não vou falar que eu já estou pronta, não, porque eu não estou. Eu trabalhei muitos anos em empresas, muitos anos. A Ieda, que está aqui, acompanhou grande parte dessa minha trajetória. E eu passei por todos os subsistemas de RH, todos. E eu saí depois de um tempo, né, trabalhando nessas empresas, saí e decidi montar a Papo, montar a empresa que hoje sou sócia proprietária. E daí eu saí muito com as habilidades que eu já tinha adquirido nessas outras experiências, né? Então, bom relacionamento interpessoal, comunicação, planejamento, né? São habilidades que eu exercia, que eu tinha que exercer nos cargos que eu ocupei nessas empresas. Só que empreender é muito difícil, né? Porque você precisa ter outras habilidades para conseguir liderar um negócio. Você precisa entender um pouco de marketing, você precisa entender um pouco de jurídico, você precisa entender é, de operação, você precisa entender de tecnologia. Então, um dia, né, no meu dia que é normal, eu passo por vários temas, assim, sem prévio aviso. Eu tenho que dar conta desses temas e achar soluções para os problemas que aparecem, porque um pequeno empreendedor tem uma equipe enxuta, não tem uma área de TI que eu possa buscar, uma área jurídica que eu possa buscar. Eu tenho que me virar nos 30. Então, depois de um tempo exercendo a função, né, de empreendedora, eu adquiro novas habilidades, que é o mesmo movimento dentro de uma empresa. Quando eu saio de uma área, vou para uma outra área com atividades muito distintas. É o mesmo movimento que acontece. Eu estou me desenvolvendo, entendem? Então, é lindo, eu acho lindo. Eu sou apaixonada por isso, né? Por isso que eu trabalho com isso. Porque eu sempre olho, eu sempre entendo que as pessoas, elas têm condições de aprender tudo quando elas querem, né? Se eu quero, se eu tenho vontade, eu aprendo. Eu vou cair, eu vou escorregar, mas eu aprendo, né? E o erro faz parte do aprendizado. Então, sim, respondendo a pergunta aqui, a empregabilidade se aplica ao pequeno empreendedor, ao médio, a todo mundo, né? Assim, é importante que a gente seja versátil, né? Mais uma pergunta aqui. O mercado de trabalho irá mudar depois da pandemia? Sim, a gente falou aqui, né? Vai mudar muito, né? E daí a gente elencou aquelas três forças motivadoras, né? Que vão ditar quais são os profissionais que vão ter alta empregabilidade no futuro, que é a inovação, a integração, a inteligência. Então, profissionais ágeis, profissionais que fazem conexões, profissionais que estejam disponíveis para o aprendizado, esses sim são funcionários, são profissionais empregáveis, que a gente considera, que vai considerar no futuro. O que mais aqui? Ah, minha madrinha! A Selene colocou que se conectar com pessoas que nos agregam, que nos agreguem algo. Sim, é que a gente falou isso, né? E a Selene é uma pessoa que se conecta muito fácil e ela consegue oportunidades incríveis com essas conexões. Ela é uma pessoa que se reinventou também, então ela saiu de um trabalho de muitos anos fixo, concursado e se aventurou para algo que era inerente a ela, que era o comercial, esse contato com as pessoas, e tá super bem, tem sucesso, porque eu acho que tem isso também, assim, a gente tem que ter um sonho, assim, que nos guie, né, que faça com que a gente se levante todos os dias e que a gente tenha vontade de aprender, de fuçar, de se conectar. E quem nos motiva, quem nos empurra, né, para frente são esses sonhos.
Então, se a gente não tiver isso claro também, o que que a gente quer pra gente, é difícil a gente também ter essa versatilidade toda que a gente está conversando aqui, né? Então, a gente tem que ter claro o que que a gente quer, para onde, quais são os caminhos que a gente quer seguir. A Sandrinha tá aí ainda? Saudade de você, Sam. Ela tá falando assim, ó, ter consciência é isso mesmo. Temos sempre pontos fortes e temos pontos não tão fortes assim. Todo mundo, todo mundo. E depende, assim, às vezes você tá numa situação onde você é muito. Vocês já ouviram falar? Isso é bom. Vocês já ouviram falar que eu tenho um excelente profissional e que esse excelente profissional se torna um péssimo líder? Já ouviu falar disso? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Né, nos meus treinamentos de liderança, eu discuto muito isso, eu abordo muito isso, porque é uma grande verdade. Às vezes eu tenho um profissional excelente, assim, que atende super aquilo que eu preciso, que a empresa precisa, que a cadeira precisa, atende as metas, né? Atinge as metas com maestria, supera essas metas. Então eu acho que esse profissional é a pessoa ideal para receber uma promoção. Só que a cadeira de uma liderança é uma cadeira que exige outras habilidades, que são diferentes das habilidades dessa outra cadeira que fazia parte da equipe. Então, vamos supor aqui um analista com um coordenador. Então, eu tenho um analista que exige determinadas habilidades e competências. E eu tenho uma cadeira de coordenador que exige outras habilidades e outras competências. Nem sempre esse excelente profissional vai conseguir atender as experiências dessa cadeira de liderança. E daí o que eu tenho? Um péssimo líder. Então, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa entender que o que nos levou a essa cadeira não quer dizer que não é o suficiente, talvez, para nos manter nessa cadeira. E ter essa consciência de que a gente precisa aprender é fundamental para a gente conseguir continuar subindo, né? Continuar tendo uma projeção na carreira. Outra pergunta aqui. Nosso tempo aqui está acabando já. Devido à pandemia, os planos A, B e C estão integrados à nova realidade. A Cristiane, a Cris. Eu tô achando que essa live só tem família. É isso que eu tô achando. Isso é ótimo, né? Porque a gente fala sempre que um sonho não se sonha sozinho, né? Se sonha com a família, com os amigos juntos. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. É... Devido à pandemia, os planos A, B e C estão integrados à nova realidade. Eu não entendi muito bem essa pergunta, Cris. Não entendi bem. Se quiser colocar aqui o que você quis dizer. Talvez seja algo nesse sentido, né? Assim, eu construo minha carreira com uma possibilidade de A, uma possibilidade B, uma possibilidade C, mas todas estão alinhadas a este momento que nós estamos passando de pandemia? É isso? A gente tem que fazer essa reflexão. Se for essa pergunta, se for isso que você quis dizer, se não for isso que você quis dizer, você me fala aqui, tá bom? Eu acho que sim, a gente precisa fazer essa reflexão, né? E por isso que eu falei para vocês que a análise, né, a autoanálise, né, o nosso entendimento, o nosso autoconhecimento é super importante, né, para que a gente consiga entender se nós estamos alinhados ou não a esse novo momento, né, o que o mercado espera e o futuro, tá? Então, é importante que a gente faça essa reflexão, sim. Ok? São 9 horas agora. Acho que a gente está chegando ao fim aqui da nossa live. Eu não sei se vocês gostaram, gente. Foi bom, assim? Oi, Domênica. Sandrinha, tô falando, só tem família, só tem família nessa live. Bem, eu espero que tenha sido útil o conteúdo aqui que eu passei para vocês. Eu falo, né? Eu acho que eu falei para vocês, né, que é uma nova situação, né? Assim, falar aqui para a câmera, eu sou do contato, eu sou de estar presencial mesmo, sentir a energia, enfim.
Mas a gente tem que se reinventar, é isso que a gente está sendo provocado a fazer, né? Quem não fizer isso vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E eu posso dizer que se reinventar não é fácil. É sofrido. É dolorido. Porque dá uma sensação de incapacidade às vezes. Parece que a gente não consegue. Mas a gente precisa se cobrar menos e estar disponível para esse aprendizado. Todo aprendizado ele é importante, gente. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente troca com as pessoas é importante. E se a gente não reconhece isso, a gente perde a oportunidade de aprender, de evoluir, de ampliar. Então, minha sugestão aqui, para você ter empregabilidade, para que você não fique correndo atrás sempre, sabe? Porque parece ter uma sensação, a gente coloca o currículo no mercado, por exemplo, e dá uma sensação de que, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu sou incompetente? Não, às vezes você está buscando o caminho errado, você está buscando o canal errado, às vezes você não se conectou com quem deveria se conectar, às vezes você está insistindo em um caminho que não é ali onde você é melhor, onde você tem as suas fortalezas. Então, é importante que você tenha o autoconhecimento, é importante que você entenda quais são as suas fortalezas, o que você pode oferecer para uma empresa. Quando você tem isso claro, você chega na entrevista muito mais empoderado, você chega na entrevista com muito mais força, você consegue se colocar numa reunião de trabalho com a sua equipe com muito mais propriedade, você consegue agregar essa equipe com muito mais propriedade. Então, faça esse exercício, é importante fazer esse autoconhecimento, é importante que a gente entenda que o mundo está buscando, que o mercado está buscando, para que a gente esteja sempre páreo a páreo, sabe? Assim, buscando todos e se movimentando o tempo todo. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Queria agradecer super. Obrigada por estar aqui comigo. Acho que a minha próxima live, porque essa é a minha primeira live, gente, sério. A minha próxima live vai ser talvez vá menos nervosa. É, mas eu espero que tenham gostado. Queria que todo mundo. Queria pedir para vocês seguirem a nossa página lá na Papo Consult, no Instagram, no Facebook. Tem vários artigos que eu estou escrevendo, né, ajudando um pouquinho nesse entendimento de gestão de pessoas. Quero agradecer novamente a Anã por essa oportunidade aqui de falar um pouquinho com vocês. E estou super à disposição, entre em contato com a gente. Meu Facebook é Érica Damasceno. Estou super à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.